Então vamos ao texto inspirado. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita. Aí está uma definição precisa que você pode fazer da palavra igreja. O que é igreja? O que significa ser cristão e fazer parte do chamado corpo de Cristo? Essa passagem nos oferece uma resposta categórica. A igreja é a comunidade dos eleitos. É um povo, veja só, em cuja vida Deus fixou os seus afetos. É um povo que desde antes da criação dos céus e da terra já existia na mente de Deus, como povo que Deus decretou salvar de modo soberano, resgatando da humanidade caída. Então, portanto, o que o apóstolo Pedro está declarando nessa passagem, e para ele, não tenho a mínima dúvida, essa doutrina lhe era muito especial, porque o decreto da salvação na vida de Pedro se tornou profundamente evidente em razão das experiências que ele viveu com o próprio Cristo. Cristo incutiu na relação com o apóstolo Pedro essa convicção de que, vou falar explicitamente, a predestinação antecede a conversão. Por exemplo, 2 episódios de sua vida profundamente marcantes. O Senhor Jesus pergunta aos discípulos: e vós, que dizeis que eu sou? O apóstolo Pedro toma a palavra em nome dos 12 e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que declaração, expressão precisa da verdade. Naquele ponto, vida intelectual perfeita. O impressionante é a resposta que o Senhor Jesus dá ao que o seu estimado apóstolo havia acabado de declarar. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou essas coisas, mas o meu Pai que está nos céus. Uma outra experiência impressionante do apóstolo Pedro foi a relativa à maior prova que ele viveu em toda a sua vida. Quando, após o Senhor Jesus ter sido entregue pela religião, pelo poder religioso ao poder político, o apóstolo Pedro se afasta de Cristo e o nega 3 vezes. Mais adiante, nós o vemos reconciliado com Cristo e sendo usado pelo próprio Cristo no dia de Pentecostes, e através de cuja pregação 3.000 pessoas se converteram. Por que o apóstolo Pedro não tomou o caminho de Judas? Porque após ter negado o seu Salvador 3 vezes, ele também não se enforcou? A resposta está na profecia que o próprio Cristo entregou ao seu estimado servo. A Bíblia declara que o Senhor Jesus virou-se para os 12 e disse: eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar. Todos vocês, com a minha crucificação, vão passar
por uma terrível prova. Grandes, profundas, perturbadoras tentações os acometerão. Contudo, a Bíblia declara que o Senhor Jesus virou-se para o apóstolo Pedro e disse: eu roguei por ti, para que tua fé não desfalecesse. As provas virão, mas você não perderá o ser, porque a sua salvação foi decretada na eternidade e será levada a cabo por um amor ardente que jamais se apartará da sua vida. Por isso nós o encontramos anos depois, declarando: sois raça eleita. Para ele, a doutrina se tratava de algo iniludível a partir da sua própria experiência de vida. E eu tenho para mim que, se você examinar a sua vida pregressa, chegará à conclusão que antes de você amar a Deus, Deus já o amava. Porque todos nós temos um histórico de impressionantes manifestações do amor divino, quando nem Cristo conhecíamos ainda. Eu, por exemplo, não tenho como, a própria história do meu nascimento, pelo que contam uma manifestação tão impressionante do cuidado providencial divino, que quando eu olho para trás, sou levado a dizer: não há mínima dúvida que Ele sempre me amou. Ele não me deixou perecer. Ele evitou que eu fosse um aborto no ventre da minha mãe. Ele se compadeceu de mim. E penso que essa é a sua experiência. Alguém já disse, brincando, que todo arminiano de joelhos ora como um calvinista. Porque quando estamos de joelhos, todos temos que atribuir a graça soberana de Deus à nossa salvação. Ninguém ora se exaltando. Todos nós, quando na presença de Deus manifestamos culto de ações de graça, exaltamos o seu amor misericordioso. Esse Deus que se compadeceu de nós e que não permitiu que perecêssemos com os demais. Em segundo lugar, o apóstolo Pedro declara que nós somos sacerdócio real. É uma das afirmações mais surpreendentes, mais impressionantes, eu diria mais de tirar o fôlego das Sagradas Escrituras. Porque antes da chamada Revolução Liberal dos séculos 17, 18, 19, nós vemos aqui a democratização do acesso a Deus. Uma vez que no Antigo Testamento, o sacerdote era aquele a quem Deus facultara a liberdade de entrar naquela estrutura do templo, marcada pela tríplice divisão do átrio, do santo lugar e do santo dos santos. E este homem era o único que tinha autoridade para chegar naquele lugar santíssimo, onde a Shekinah de Deus se manifestava. Quem ali entrasse, sem, vamos assim dizer, a prerrogativa sacerdotal, era morto. E aí então vem o apóstolo Pedro e declara que todos somos sacerdotes, que todos temos livre acesso à presença de Deus, que através da morte sacrificial de Cristo,
o véu do templo foi rasgado, e de maneira que, como cristãos, nós não podemos mais permitir que inibição, de que natureza for, nos impeça de ousadamente entrarmos na presença de Deus. O que eu estou querendo dizer é que você acabou de pecar, você tropeçou, você fez o que o envergonhou, que você tem dificuldade de compartilhar com pessoas que lhe são íntimas. Você fez aquilo para o que não há justificativa. Você está lá então, humilhado, tentado a duvidar da sua salvação. E o que a Bíblia declara? Se você mantém relação pactual com Deus através de Jesus Cristo, se você fez essa aliança com o Criador por meio de Cristo, você é livre para, após aquela queda humilhante, entrar na presença de Deus, pois você é sacerdote. Pois você, pela obra de Cristo, foi habilitado a tal. O que significa também que a igreja foi chamada na condição da comunidade dos sacerdotes de fazer intercessão pela humanidade, pelos pecadores, pelos que sofrem. Teve um dia desses, na minha hora devocional, que eu fui especialmente acometido do desejo de orar por pessoas que estão passando por tribulações especiais. Tribulações. Imagina uma pessoa nesse momento se submetendo a quimioterapia em algum hospital de câncer, para tratamento de câncer. Você imagine quem está detido nesse momento. Pense também no que está injustamente detido, no que passa fome, naquele que não tem os seus direitos civis, os seus direitos políticos respeitados, seus direitos sociais ignorados. Então, na condição de sacerdotes, nós somos chamados por Deus para interceder por este mundo confuso. Ontem, eu me dirigi ao Leme e passei um bom pedaço da tarde conversando com um professor universitário, especialista em segurança pública, um dos maiores entendedores do assunto no nosso país, um intelectual. Impressionante a sua descrença, o seu ceticismo. E eu perguntando para ele, qual que você acha que deve ser a nossa pauta nesses dias, nesse cenário de barbárie? Ele falou, o Estado está falido. Uma crise de autonomia, crise de credibilidade, sem recursos, uma crise econômica monumental, o que envolve a União, envolve o Estado. Nós vamos pleitear o que dessa gente? Em outras palavras, ele estava me dizendo o seguinte, da dificuldade de você dar entrevista. Na verdade, ele falou isso explicitamente, e está se repetindo, de você dizer para o repórter, olha, esse é o desejo, olha, pegue o que eu falei há 5 anos, eu só estou repetindo o que eu estou falando há 5, a 10 anos, porque não há mais o que se discutir sobre esse tema, o diagnóstico já foi feito. Enquanto conversávamos, nós nos lembrávamos dos estudos sobre as causas do problema. E o que falta é vontade política para implementar aquilo que salvaria milhões de vidas. Mas como esperar vontade política de governos que passam a maior parte do tempo se defendendo dos crimes que lhes foram imputados, em vez de governarem?
Então, no momento de crise como esse, eu diria para vocês a seguinte coisa: as pessoas não sabem o que fazer. Elas não sabem como encontrar a saída do problema. Um quadro profundo de ceticismo. E o que nos cabe fazer, segundo essa passagem gloriosa, tomarmos consciência do fato de que nós somos sacerdotes, que nós recebemos da parte de Deus o direito e a incumbência de entrarmos na sua presença bendita, santa, gloriosa, e ali intercedermos por este mundo confuso. Somos sacerdote real, portanto, a igreja é a comunidade dos que oram, é a comunidade dos que têm acesso à presença de Deus, sacerdócio real, uma vez que somos filhos e filhas de Deus, temos acesso não apenas ao Deus Santo, temos acesso ao Deus que reina sobre o cosmos. Somos sacerdotes reais, ou sacerdócio real. Em seguida, o apóstolo Pedro declara nação santa. O que significa, portanto, que esse povo, que é chamado de raça eleita, foi eleito para a santidade divina, de vida. Por isso que o famoso pregador batista Charles Spurgeon, numa de suas pregações, foi levado a dizer: jamais se considere eleito enquanto você não for santo. Somos raça eleita, veja só, mas eleita para viver em santidade de vida. O que significa, portanto, que nós somos um povo separado, que é o sentido expresso pela palavra santo, separado. Em conexão a isso, isso aqui é o que de mais basilar existe para o resgate da nossa identidade. Há uma diferença brutal entre o cristão e o não cristão. Veja só, não é que nós nos tornamos gente boa. Esse intelectual, esse amigo com quem eu fui conversar ontem, me parece que ele é agnóstico ou ateu. Mas é gente boa. Ontem ele me disse: se alguém o ameaçar, vem para minha casa, traz toda a sua família, vem aqui para dentro e nós vamos ver o que nós vamos fazer. Qualquer ameaça que seja feita à sua vida. Porque eu compartilhava com ele uma informação que eu recebi recentemente, de fonte segura, do monitoramento que é exercido sobre minha vida, do controle, isso, fonte da polícia, e de gente muito poderosa querendo minha destruição. Só que a coisa ainda não assumiu a forma de uma ameaça clara, e que demandasse de mim uma precaução maior para além daquelas que eu já tomo. Então, esse mesmo amigo é o amigo que um dia eu encontrei numa manifestação, na televisão, e liguei para ele: o que você está fazendo aí? O que houve nessa favela? Ao que ele me disse: Antônio, eu estou aqui porque nós temos que dar voz aos sem voz. Eu não me lembro de uma frase dessa ter saído da boca dos pastores que eu conheço no Brasil. A consciência de que nós temos que dar voz para quem grita e não é ouvido, saiu da boca desse professor universitário, cujos artigos muitas vezes são publicados pelo jornal Globo. Ele é gente boa. Há sinais da imagem e semelhança de Deus fortemente presentes no caráter desse professor. Só que quando a Bíblia diz que nós somos nação santa, a Bíblia está falando mais do que você se tornar gente boa. É você passar por uma obra de transformação espiritual radical, e isso para a glória de Deus.
Uma coisa é você ser gente boa, outra coisa é você ser santo. O que caracteriza o santo é fazer o bem com o propósito de glorificar a Deus. É conectar todas as suas ações ao nome do Deus pelo qual ele está pronto a dar sua vida. Então, isso aqui é o ponto de partida do resgate, permita-me repetir, dessa chamada identidade evangélica. Mais do que isso, identidade cristã. Somos um povo separado. O que significa o seguinte, que na sauna, quando você está com seus amigos conversando sobre sexo, essa diferença se manifesta. Na sua faculdade, quando o debate se torna acalorado, essa diferença também se torna patente. Entenda uma coisa. A forma como nós comunicamos a verdade faz parte do conteúdo da verdade. Se você comunica a verdade de uma forma que não é cristã, você não está pregando a palavra de Deus. Não há como no cristianismo dissociar o que é falado do modo como as coisas são ditas. Então hoje, o que mais nos perturba é o fato de que você compara a trajetória política dos políticos evangélicos com os políticos não cristãos. Político evangélico está fazendo que político não cristão tem escrúpulo de não praticar. Como pode o empresário dizer, eu não vou contratar o cristão, porque em geral membro de igreja evangélica é preguiçoso, não cumpre horário. No momento do expediente ele está lendo a Bíblia em vez de trabalhar. Nação santa, sal da terra, luz do mundo. O que significa? É mais do que você praticar o ordinário. O ordinário, você não precisa da regeneração do Espírito Santo para viver. Basta você ser gente. Ateus, agnósticos, pais de santo, frequentadores de candomblé, budistas, muçulmanos, são capazes de fazer muito daquilo que quando nós praticamos, faz com que nós nos sintamos orgulhosos do nível de santidade alcançado. Só que o que caracteriza essa santidade de vida é a prática do extraordinário. O ordinário, disse o Senhor Jesus, qualquer um pode fazer, é da natureza humana. Tratar bem. Quem o trata bem? Está aí o profeta gentileza. Gentileza gera gentileza. O que distingue o cristão do não cristão é quando alguém pede para você caminhar 1 milha, você caminhar 2. É a recusa de você tratar com estupidez o estúpido, o que o leva a oferecer o outro lado da face, ou seja, resistência pacífica. O que significa você não maldizer aquele que o insulta publicamente, de você orar, interceder pela vida daquele que quer o seu mal, que o odeia. E de você amar aquele que você não gosta.
Isso é o cristianismo. Isso significa ser habitação do Espírito Santo, ser templo de Deus. Isso significa estar enxertado no corpo de Cristo. E é isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Raça eleita, sacerdócio real e nação santa. Porque o problema desse planeta é a falta de referências morais. O problema desse planeta é a falta de homens e mulheres cuja vida contamine os que estão ao seu redor. É a falta de homens e mulheres cuja presença inibe seres humanos de falarem certas tolices. Porque sabe que não vai encontrar ressonância no seu coração. E por fim, propriedade de Deus, diz o apóstolo Pedro. O que significa o seguinte: a relativização da propriedade privada, a relativização, de certa forma, do direito à vida. Você não é mais dono do que tem, nem mesmo do seu próprio corpo. Você é escravo do Criador, servo dele. Você é propriedade. Você foi eleito, foi separado, a fim de viver não para os seus projetos de poder, para os seus sonhos de felicidade pessoal. Você foi feito para declarar o que o apóstolo Paulo foi levado a dizer em Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo havia revelado a intenção de se dirigir para Jerusalém. E o que aconteceu? Em cada cidade que o apóstolo Paulo passava, um profeta se levantava para dizer: não vá para Jerusalém. O Espírito Santo está me revelando que se você for para Jerusalém, você vai sofrer. Você vai ser perseguido, você vai ser torturado, você vai ser preso. E aí então, o apóstolo Paulo vira-se para os presbíteros da igreja de Éfeso e diz a seguinte coisa: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. E agora, a declaração imortal. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Por quê? Eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu fui salvo para fazer o meu Deus sorrir. O meu chamado é para andar nos passos de Cristo. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Meus dólares que eu tenho guardado, minha poupança, as minhas casas, as pessoas que estão sujeitas a mim, os meus anéis de ouro, os meus relógios caríssimos, tudo isso aqui é coisa para ser administrada por esse mordomo que sou eu. E os interesses do reino e as necessidades humanas são mais importantes do que o meu desejo por status.
Isso tem que ser dito. Porque hoje o que nos causa vergonha de dizer que nós somos evangélicos é a quantidade de pastores que não querem trazer esses temas para o púlpito com medo da igreja esvaziar, fazendo com que surja, portanto, uma geração de cristãos mimados. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Os interesses do reino dos céus, portanto, estão acima dos interesses políticos partidários. Agora, por que nós nos tornamos raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus? Como explicar isso? O apóstolo Pedro, encontrou uma única palavra para nos ajudar a entender como que nós passamos a gozar de tamanhos privilégios. Verso 10. Vós sim, que antes não eres povo. O que isso significa? Você não fazia parte do Israel de Deus. Você não tinha acesso a Deus. Você não tinha comunhão com Deus. Você comia comida e não sentia o sabor. Você não tinha a vida de Deus da alma. Você não tinha a cidadania celeste. Essa história de que quem tocar em você faz com que os anjos se levantem no céu. Você não tinha esses privilégios de cidadão do reino dos céus. Vós que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Com isso, o apóstolo Paulo está dizendo, preste atenção, é central, o apóstolo Pedro, tantos anos expondo as epístolas paulinas que acabam me traindo. Isso aqui é central para a compreensão de tudo que foi dito. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Por quê? O apóstolo Pedro encontrou somente uma resposta. Porque ele olhou, preste atenção, Deus não lida com seres humanos como o fazendeiro lida com seu gado. Quando ele fala de misericórdia, ele está falando de uma misericórdia que tem nome. Ele está dizendo, o apóstolo Pedro, que ele olhou para você e se compadeceu da sua vida. Você consegue conceber uma bênção como essa? Aquele que reina sobre as galáxias, olhou para a sua vida nesse pontinho azul e disse o seguinte: eu não vou permitir que ele derrame lágrimas de desespero. Eu não vou permitir que ele seja banido para sempre da minha presença. Eu não vou permitir que ele viva sob os açoites do império das trevas. Ou seja, ele olhou para você e se compadeceu e decretou que você não passaria por certos sofrimentos que afligem a vida de milhões. É isso que ele está dizendo. Não havíeis alcançado misericórdia, mas agora fostes alcançados pela misericórdia. Ele olhou para você e disse que você haveria de ser dele para sempre, e ele o atraiu com cordas de amor. E decretou
que nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem nenhuma criatura haveria de lançá-lo no desespero. A perda da alma, da capacidade de amar. Ele se compadeceu de você. Ele não permitiu que você se transformasse numa estátua de mármore. Ele decretou por misericórdia que você não perderia a capacidade de crer, de amar, de servir, de se arrepender. Por misericórdia. Agora ele está dizendo o seguinte, que você alcançou misericórdia. O que significa? Isso para mim é o que de mais consoladora na Bíblia. Ainda anteontem eu lia pela terceira, quarta, quinta vez, sei lá, o mal-estar na civilização do Freud. E Freud dizendo a seguinte coisa: condição humana é trágica. Falar em sentido da vida é linguagem religiosa. A psicanálise não se dá o trabalho de lidar com essas questões. E os seres humanos estão entregues a 3 espécies de problema. Aqueles que se relacionam aos seus próprios corpos, as doenças que nós arrastamos para onde nós vamos. Segundo lugar, as ameaças naturais. As tragédias interrompem subitamente a vida de milhares, como furacões, terremotos e tsunamis. Agora, febre amarela. E em terceiro lugar, os sofrimentos que nos são infligidos pelo próximo. E ele chega ao ponto de dizer, e esses são os piores. O que os seres humanos são capazes de fazer com as nossas vidas. Então nós vivemos para nos proteger dessas 3 ameaças ao nosso bem-estar, à nossa felicidade. As ameaças internas, relativas ao nosso próprio corpo, uma vez que nós não somos senhores dentro da nossa própria casa. As ameaças da natureza e as ameaças que nos são feitas pelo próximo. O diagnóstico dele é preciso. Preciso. Pois bem, no que tange a você e a mim, o que o apóstolo Pedro está dizendo é que hoje nós vivemos sob os cuidados da misericórdia. Entenda uma coisa, se isso entrar na sua mente, você provará de uma liberdade de alma que não é desse planeta. O que eu quero lhe dizer, e que Deus me desse unção do Espírito Santo, para enxugar as suas lágrimas, para encorajá-lo, e para fazer com que você saia por essas portas, provando do consolo do Evangelho, é lhe dizer que Ele olha para você com compaixão, com misericórdia. Ele conhece a sua estrutura, as suas limitações, e não permitirá que você passe por prova que você não seja capaz de enfrentar. Porque Ele é misericordioso, Ele é socorro bem presente na tribulação. Eu não sei o que o aguarda, mas nada lhe acontecerá que escapará do controle soberano de Deus e que tornará Deus impossibilitado de o consolar. É impossível que desse ponto que você se encontra hoje, até sua morte, você passe por provação para a qual Deus não tenha remédio. Por quê? Porque Ele se compadeceu de você. Você não vivia no mundo da misericórdia. É isso que Ele está dizendo. Mas agora alcançastes misericórdia. Ele perdoou os seus pecados. Ele se esqueceu das suas ofensas. Ele ofereceu para você uma memória apagada. Ele conhece os seus temores. Todos eles. Experiência gloriosa que eu tive quando minha filha Alissa nasceu. Filha temporã. Tem que viver dizendo para os amigos que não me veem há muito tempo
que essa filha não é a filha de um outro casamento, que eles sabiam que eu tinha 2 filhos, um de 27, outro de 26, agora eu tenho que dizer que eu tenho uma menina de 7, custei a entender que eu tinha uma filha, custei a conviver com calcinha dentro de casa, calcinha pequenininha, sapatinho, bonequinha, e com o temperamento das meninas, com os meninos, deixa de ser bobo, moleque, vai embora, mergulha nessa água, com ela se agarra nas pedras, eu não pulo daqui, impressiona, tudo magoa, tudo, eu vivo assim, ó. Aí eu vivi a experiência daquilo que Lutero chamava de Anfechtung. Me perdoe aqui os que dominam a língua alemã, mas é a palavra que ele usava no século XVI para descrever o que ele chamava de ataques súbitos do diabo. Anfechtung. Ele dizia, essa é a minha experiência. De repente vem esse raio sobre você, essa seta maligna. E me pegou dirigindo o carro. Havia acabado de sair de um encontro com o Gregório, lá no Leblon. Entrei no meu carro e ele me pegou na Lagoa Rodrigo de Freitas. E me levou a considerar a seguinte coisa. Você teve essa menina com quase 50 anos, né? É evidente que ela vai passar a maior parte da sua vida sem você, para protegê-la. Se as leis naturais seguirem o seu curso, se o que costuma acontecer, você vai morrer e deixá-la para trás, bem jovem. Me perdoe dizer, filha da mãe. Dirigindo meu carro na lagoa, na cidade que eu amo, cheio de vontade de servir a Cristo. Sonhos. Lidando com o inferno dessa cidade, de repente me vem essa seta maligna, ela vai viver sem você, você vai morrer antes e não vai poder protegê-la. Eu, olha, senti o bafo gelado do império das trevas, o diabo, e me derrubou. Foram 2 minutos, me parece, em que ali eu me tornei um existencialista francês ou alemão. Eu provei do que Heidegger chamava de Angst, angústia. Mas como nosso Deus é socorro bem presente na tribulação, o Espírito Santo é Espírito Consolador, como Ele está conosco até a fundação do mundo, e eu vivo no ambiente da misericórdia, calhou do sinal fechar no Humaitá. Eu tive que parar com o carro, vendo o túnel Rebouças lá na frente. Parei naquele sinal final da lagoa no Humaitá antes de entrar no Rebouças. E só ouvi uma frase. Eu sei. Era tudo que eu precisava ouvir. Aquele que rege soberanamente o universo, que não permite que nenhum átomo escape ao seu governo soberano, aquele acerca de quem a Bíblia diz, a porta que ele fecha ninguém abre, a porta que ele abre ninguém fecha, esse ser infinito em misericórdia, que sabe o que aquela menina representa para a minha vida, me disse, meu servo, eu sei, então eu não quero saber mais de nada, porque o senhor sabe. O problema não é mais meu, é seu. E se eu estiver aqui antes, o Senhor será pai para ela. E haverei de vê-la glorificada no teu reino eterno. É isso que ele está dizendo. Não alcançastes misericórdia, mas agora sim. É por isso que eu digo para vocês, o verdadeiro cristão, ele tem uma natureza misericordiosa. Preste atenção no que eu vou lhes dizer. O cristão é alguém que luta por modelos de sociedade onde o exercício da misericórdia possa ser praticado. O cristão é alguém que olha para o que está quebrado, moído,
E diz: um dia eu estive ali, e Ele cuidou de mim, e Ele se compadeceu de mim, e eu estive ali por responsabilidade pessoal, por escolhas conscientes que eu fiz, mas Ele me amou. Por isso que o Tim Keller, pregador americano, diz: quanto mais a igreja desenvolve uma mentalidade de classe média, menos essa igreja é misericordiosa. Quanto mais ela compreende o evangelho, mais ela se envolve com justiça social. Por causa dessa experiência, eu estive ali, eu sei o que é estar ali. Eu sei o que é o desamparo. Eu sei o que é eu não saber o que fazer com minha própria vida. Alcançastes misericórdia. Então nós já vimos aqui o que somos. Nós já vimos aqui porque somos o que somos. A palavra é só uma: misericórdia. E agora, qual é a nossa missão no mundo? Gente, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vivo para isso, não me envolvo com outra coisa? O que vocês estão fazendo aqui? Qual é o objetivo dessa estrutura? Por que tirar esse percentual do nosso rendimento e botar aqui dentro? E por que nós nos preocuparmos com essa instituição? O que deve ser feito com os recursos financeiros e humanos que aqui se encontram presentes? Qual deve ser o propósito dessa nossa união? Aí o apóstolo Pedro declara, esses dias eu disse isso, eu tive que dar um monte de explicação, mas eu falei o seguinte: quem compreende essa doutrina vira um homem bomba. Que é isso, reverendo? Um homem bomba. Você explode em amor, não mata ninguém, salva todo mundo. Mas isso é uma coisa que o incendeia. Isso é uma coisa que faz com que, antes das suas aspirações profissionais, você estabeleça como foco prioritário da sua vida as aspirações do reino de Cristo. Porque olha o que o apóstolo Pedro diz, e aqui eu termino. Eu vou lhes apresentar agora o vetor para a missão da igreja. O que nós devemos fazer nesse planeta? Qual é o nosso chamado? O porquê da pregação? Porquê da existência de presbíteros e de diáconos? Olha o que ele diz. Vós, porém, sois raça eleita. Isso é o que somos. Isso é a nossa identidade. Portanto, nós estamos aqui de um povo. Esses dias eu li alguém, o cara é um terapeuta, é um psicólogo clínico. E ele ensina os seus pacientes a fazer a seguinte coisa: erga os ombros, estufa o peito. Ele acha que isso funciona. É bom. Ficar andando encurvado, olhando para baixo, quer dizer, somatizando sua autoestima baixa, sua falta de esperança, não é bom para ninguém. Então eu diria que nós estamos aqui diante do real motivo para você levantar os ombros. De você não se permitir experimentar complexo de inferioridade diante de quem quer que seja. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas daí para nós nos trancarmos aqui e somente pensarmos no funcionamento da escola dominical e o que fazer para que os nossos filhos não se envolvam com as drogas? E como impedir divórcio na igreja? Como melhorar a temperatura do ar-condicionado? As dependências da igreja se tornarem mais agradáveis? Gente, o que ele diz é: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua
maravilhosa luz. Essa é a missão. Ela pressupõe que nós recebemos entendimento espiritual. Que nós sabemos por que o Rio de Janeiro se encontra nesse fundo de poço. Ela pressupõe que nós entendemos também, passamos a entender o motivo dos problemas que nós enfrentamos dentro dos nossos lares. O porquê dos nossos desencontros, do nosso senso de inadequação, da nossa angústia, da nossa infelicidade. Nós saímos das trevas e agora estamos na luz. O que significa o seguinte, que embora nós não vejamos tudo, nós conhecemos o suficiente da vida para ajustarmos a nossa conduta à realidade. Esse é o conhecimento da verdade. É isso que o conhecimento da verdade nos possibilita fazer. Ontem, por exemplo, para conversar com esse professor, eu tive que ir para Copacabana, para o Leme. Eu não sabia que tinha negócio de carnaval lá. Foi um inferno para estacionar o carro. Depois de horas para tentar estacionar o carro, eu falei, não tenho como estacionar no Leme. Vou lá para o shopping do glorioso Botafogo, vou deixar o meu carro lá e pego um táxi. E foi o que eu fiz. Cheguei 1 hora atrasado no encontro. O que fez com que eu passasse pelos blocos. Gente, a cena... Eu não sei descrever a angústia que eu senti quando eu vi uma moça de seus 25 anos, fantasiada, com um maiô, uma roupinha que deixava assim o seu corpo transparente e permitia com que você visse o maiôzinho que ela estava usando. Um rapaz mascarado, mas com a máscara levantada, pendurada na cabeça. E os dois brigando. A cena de ver um casal de namorados brigando, fantasiado num baile de carnaval, é um negócio surreal. Quando a Bíblia diz que nós saímos das trevas e estamos na luz, ela está querendo dizer que nós entendemos por que as pessoas estão ali. Por que elas precisam usar drogas? Por que elas, para cantar, para sambar, para pular, precisam de álcool? E o que me impressiona é que quando você sai das trevas e vai para a luz, isso que é para mim fascinante no cristianismo, você olha para aquilo e você diz a seguinte coisa: eu não vou estar aqui, mas não é porque haja uma imposição moral. Eu não vou estar aqui porque eu estou convencido intelectualmente que o que eles estão buscando aqui, eu posso encontrar no meu quarto com a porta fechada, sem gastar dinheiro, sem me prostituir, sem usar pessoas. O que torna o comportamento do cristão inevitável, espontâneo, inteligente. Você sabe por que faz o que faz. Porque você saiu das trevas e está na luz. E porque você saiu das trevas e está na luz, e essa é a grande expressão, é a grande manifestação desse estar na luz. Meu relógio parou, gente. E agora tem que olhar aqui, tem que terminar. Não sei se por misericórdia a vocês, ou se é uma obra das trevas, para que eu cometa o erro de permitir que ao término da pregação as pessoas digam, foi bom, pena que foi muito. O que caracteriza estar na luz acima de tudo? É ver a glória de Deus, é você saber que o Criador é formoso, que Ele é possuidor de virtudes. No grego, a palavra virtude tem um sentido de excelência. Você olha para Ele e você se maravilha com as suas excelências. Observem, portanto, que nós estamos diante de um vetor missionário mais amplo do que a evangelização do mundo e a luta pela justiça social. Nós estamos diante de algo que antecede a evangelização do mundo e a luta pela justiça social. E se nós entendêssemos essa passagem, nós não transformaríamos igreja em ONG, ou uma instituição apenas preocupada com proselitismo religioso, com uma praxis completamente divorciada dos ideais de justiça da palavra de Deus. É essa passagem, é essa injunção que nos ajuda a harmonizar aquilo que nós não conseguimos manter unido.
Em última análise, nós não fomos chamados para evangelizar. Nós não fomos chamados para lutar pela justiça social. Nós não fomos chamados para vestir o nu, alimentar o faminto, visitar o detento. Há um princípio que rege todas essas práticas, para o qual nós devemos atentar, que nós fomos chamados para exaltar as virtudes de Deus, para fazer com que homens e mulheres se encantem com Ele. Nós fomos chamados para revelar a sua sabedoria, a sua justiça, a sua graça, a sua lealdade, o seu poder soberano. Nós fomos chamados para tornar Deus atraente. É como se você, esses dias, às vezes eu faço isso, descubro uma música. Esses dias eu fiz isso com o querido Leozinho. Você descobre uma música. Eu entrei numa livraria, estava uma música tocando, eu falei, cara, que música é essa? Aí botei no SoundHound do aplicativo, aí veio o nome da música e o nome da banda. E quando eu fui descobrir um grupo da Paraíba, de João Pessoa, eu falei, meu Deus, que coisa bonita que está acontecendo no solo do meu país. Um grupo de rock da Paraíba fazendo uma música dessa qualidade. E aí você mandei, se não me falha a memória, para o Léo e para o pastor Vanderlei. Ouçam isso. Qual era a minha intenção? Participem da minha experiência estética. Olhem a beleza do que esses caras estão fazendo. Às vezes, quando você vai no museu, eu vi muito isso no Museu do Louvre. Que parece que eu sou habitué lá do Louvre, mas às vezes que eu fui, invariavelmente, eu vi alguém ajudando outras pessoas a entenderem a beleza do que estava exposto. Esse é o nosso chamado. O nosso chamado é para levar a pessoa a não querer deixar o Louvre, para fazer compras na Galeria Lafayette. Nosso chamado é para ajudar a perceber a excelência do que é excelente. Nós fomos chamados para revelar a beleza de Deus. E é claro que isso vai envolver a evangelização. Isso vai envolver falar e falar e falar. E eu penso que a compreensão do Evangelho gera em nós uma compulsão para falar de Cristo. Como alguém já disse, que crente é como carro velho, onde para, prega. Esse é o nosso chamado. Falar de Cristo. Mas é claro que você revela essa beleza quando você expressa na vida o caráter do seu Deus. Quando pessoas veem você fazendo o que Deus faz na história. E a Bíblia revela esse Deus que ama as viúvas, que ama os órfãos. Esse Deus que atenta para o drama do oprimido. Então, se a meta é revelar as suas perfeições, eu quero falar muito, eu quero viver muito. E essa é a nossa missão. Tornar o nosso Deus atraente. Isso vai envolver falar e articular com inteligência. Saber defender a nossa fé. Mas isso vai envolver embelezar a doutrina com o nosso comportamento. Que eu posso lhes dizer, se hoje nós fôssemos pensar, entendo o que eu vou lhes dizer, não é discurso ideológico, mas todos vocês sabem que uma fração da nossa juventude, em razão da forte presença marxista no meio universitário, abraçou a chamada cosmovisão de esquerda. Pergunto a vocês, nós temos que pregar o Evangelho para essa gente? Temos que pregar o Evangelho ou não? O chamado é para pregar o Evangelho para eles? Para os amar? É nosso desejo ver essa turma toda presente aqui entre nós? Pois bem, eu quero lhes dizer que se nós não tivermos algumas preocupações na vida, eles jamais virão. Se você bate palma para execução extrajudicial, se você acha que todos os pobres são pobres porque querem, se você julga que os seres humanos, que há seres humanos que optaram por viver em barraco, que gostam
de ver as suas fezes subindo pelo ralo dos seus banheiros. Não vão vir nunca, nunca. Eu posso dizer que eu lido com essa gente, eles não entendem a nossa cabeça. Porque em razão da formação em ciência política, da formação em antropologia, da formação em sociologia, e na vida de alguns, por conta do contato com essas desgraças todas, não entendem como que nós podemos ser uma massa de insensíveis, silenciosos. Se você fala sobre uma sociedade meritocrática, se você aponta para as Sagradas Escrituras e diz que o próprio Deus honra os que trabalham duro, eu vou bater palmas para você. Mas o seu companheiro de trabalho vai estar olhando para você e vai dizer o seguinte: interessante na sua vida o discurso meritocrático, mas você é preguiçoso, você não é eficiente. Interessante o seu discurso pelo Estado mínimo, mas você está agarrado à sua empresa pública e não quer que ela seja privatizada. Que papo é esse? E por conta dessas contradições, vocês me permitam dizer, muitas vezes a igreja atrai os jovens mais bananas para dentro do seu seio e deixa do lado de fora os mais brilhantes. Eles não entendem as nossas contradições. Nós estamos deixando de revelar as excelências do nosso Deus. E você não revela as excelências do seu Deus apenas com discurso. Isso envolve o modo. Se você chama presidente Dilma de vaca, se você põe foto de Jean Willis nas redes sociais e o trata como se não humano fosse, você está cortando a garganta do seu sermão. Isso envolve, portanto, o anúncio, mas a forma como você vive e o modo mediante o qual você comunica as coisas. Aí sim, numa harmonia entre vida, conteúdo da mensagem e a forma como se proclama a mensagem, porque faz parte da mensagem também, aí sim, nós estaremos revelando as virtudes do nosso Deus. E é isso que faz com que uma pessoa se converta. Se você me perguntasse hoje, por que você é crente? Eu diria, porque eu tive uma experiência estética com Deus. Eu conheci suas excelências. E hoje eu estou certo que não há no universo ser mais fascinante do que o Pai de Jesus Cristo. E a missão da minha vida é tornar o meu Deus atraente, crível, de maneira que pessoas experimentem tamanho encanto por Ele a ponto de fixarem seus afetos nele. Porque não basta convencer a pessoa intelectualmente da existência de Deus. Os demônios estão convencidos da existência de Deus. A missão da igreja não é tornar a igreja repleta de pessoas que creem como os demônios creem. Os demônios creem, mas não amam. Os demônios não têm experiência estética. Os demônios não se deliciam com as virtudes do nosso Deus. Eles não proclamam as excelências do nosso Deus. Quando eles disseram: eu sei quem tu és o Filho de Deus, eles falaram com a mesma alegria que o Kim Jong-un reconhece a superioridade militar dos Estados Unidos da América. Como diz Calvino, a fé dos demônios só serve para fazê-los tremer. Eles creem enquanto tremem. No caso do verdadeiro crente, não. Ele se apaixonou. Ele conheceu as virtudes de Deus. E, em geral, essas virtudes são conhecidas por meio da instrumentalidade da igreja, da sua e da minha vida, a fim de proclamardes as virtudes daquele
que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso que nós devemos investir na igreja. Por isso que nós devemos lutar por esse ajuntamento, por esses relacionamentos. Porque se isso der certo, nós somos 500, somos 1000 pessoas juntas, numa só voz, numa só força, numa só disposição de ânimo, dizendo para grandes e pequenos que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Vamos ficar de pé e vamos orar? Senhor nosso Deus, Tu sabes que vivemos num país no qual pastores não se apresentam como tais porque têm vergonha da profissão que exercem. Tu sabes que vivemos num país que, ao dizermos que somos evangélicos, somos forçados a dar explicações que ajudem o nosso interlocutor a entender quem nós não somos. Que dias difíceis, Senhor. Cientistas falando em termos de 2 minutos para o fim do mundo. Homens e mulheres de todos os cantos do planeta correndo para o Twitter, para saber se o presidente da Coreia do Norte cumpriu alguma de suas ameaças, se o presidente dos Estados Unidos deu uma resposta à altura. Medo da espécie ser dizimada por conta da maldade humana. Dias de crise econômica, de radicalismo ideológico, dias de franca estupidez. Nunca tantos foram tão grosseiros e tornados incapazes de confessar as suas grosserias a Deus, chamando de ousadia profética a falta de educação. Dias em que a própria igreja está rachada. Não se diz mais, quisera que voltássemos para os problemas do passado. Eu sou de Lutero, eu sou de Calvino, eu sou de Armínio, eu sou de Jonathan Edwards, eu sou de John Wesley. Hoje nós estamos apresentando como sinal da ortodoxia ideologias para as quais não há chancela nas Sagradas Escrituras, e muito menos para servirem de fundamento para a comunhão cristã. Nós rogamos a Ti, Senhor, que a nossa querida igreja, tão imperfeita, a começar pela vida do seu pastor, possa olhar para esse texto e voltar a lê-lo de joelhos, entender o que é, o que foi levado a ser, por qual motivo e para quê. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Criador, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua gloriosa luz, para ajudar os homens a enxergarem melhor. Pois somos o povo que não havia alcançado misericórdia, mas que agora vive sob a misericórdia. Misericórdia ardente, misericórdia que é bancada por um poder acachapante,
o poder do Rei do Universo, misericórdia meticulosa, pois tem contados os cabelos da nossa cabeça. Senhor, que o escândalo não venha por meio dessa igreja, que tu possas olhar para a querida igreja chamada Presbiteriana da Barra e dizer: ali eu tenho um povo. É tudo que nós queremos, em nome de Jesus.